Olá, amados, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu estou gravando esse vídeo dia 12 de julho de 2025, mas alguns dias atrás, especificamente no dia 9 de julho, teve um feriado aqui no estado de São Paulo. Feriado que só acontece no estado de São Paulo, porque é um feriado referente à Revolução de 1932, Dia do Soldado Constitucionalista. Por que eu estou te dizendo isso? Nós gostamos de feriado, nós gostamos de descanso, todo mundo gosta de um dia de folga e poder passar um tempo com a família, um lazer ou qualquer coisa semelhante a isso. O povo de Israel também tinha os dias de descanso, os dias de lazer e os dias de confraternização em família e também coisas desse tipo. Se você abrir a sua Bíblia em Levíticos capítulo 23, você vai ver lá uma referência, o capítulo inteiro faz referência a várias festas. E ele começa com o dia de descanso do sábado, o sábado do mandamento. No capítulo de Levítico 23, eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, né? E no capítulo 23 de Levíticos começa assim: 6 dias trabalhareis. É a partir do verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Se você observar, antes do versículo 4 tem um título, né, um subtítulo. A minha Bíblia é versão Almeida, revista e atualizada, então na sua talvez seja diferente se for uma outra versão, mas em cima do versículo 4 tem um título e faz menção à Páscoa, é a primeira festa dos israelitas. A segunda festa está no versículo 6, que é a festa dos pães asmos. A terceira festa, que é a festa das primícias, começa a partir do versículo 9 em diante. A quarta festa, que é a festa dos Pentecostes, ela começa a partir do verso 15 em diante. No verso 24 tem a quinta festa, que é a festa das trombetas. A partir do verso 26, o dia da expiação. E no verso 33 em diante, fala da festa dos tabernáculos, que é a 7ª festa. Por que eu estou te dizendo sobre as festas? Como eu disse, todo mundo gosta de festa, a gente gosta de um dia de descanso. Eu quero te mostrar uma coisa interessante nessas festas. Eu já disse que eram dias de descanso. Eu vou te dizer sobre a etimologia da palavra sábado. Eu gosto muito de, em todos os estudos que eu faço, estudar a etimologia das palavras. A etimologia da palavra sábado é uma palavra de origem hebraica, shabá. O significado é descanso e cessão do trabalho. Mas ela teve uma evolução do hebraico shabá. Ela evoluiu para o latim sabatum, e do latim sabatum ela evoluiu para o português sábado, né? Nós falamos em português sábado, e foi uma evolução do latim sabatum, que também foi uma evolução do hebraico shabat. Agora pensa comigo. O significado de sábado, shabat, é descanso ou cessação do trabalho. Então pensa comigo, se todas essas festas que está em Levíticos capítulo 23 eram dias recomendados para que se cessasse o trabalho e eles descansassem, então eu não posso chamar todas essas festas de sábado? Deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, se eu posso ou não chamar essas festas de sábado. E de acordo com a Bíblia, eu vou te dizer
e vou mostrar para você que sim, eu posso chamar todas essas festas de sábado. Então, se você parar e pensar comigo, eu citei aqui as 7 principais festas do povo de Israel e também o sábado do mandamento. Então, nós podemos considerar que havia para o povo de Israel 8 sábados, no mínimo 8 sábados. Essa é uma reflexão, uma linha de raciocínio que ela tem bastante fundamento dentro da própria teologia bíblica. Eu quero mostrar para você, dentro de Levíticos 23, alguns exemplos que descrevem tanto o sábado semanal quanto o sábado cerimonial como dia de descanso, ligados a essas festas. Eu te disse, né? A própria Bíblia chama esses dias de sábado ou descanso solene. Sábado ou descanso solene. Leia comigo o versículo 23, se você estiver acompanhando aí pela tua Bíblia. Leia comigo. Se você não estiver acompanhando, ouça-me. Fala, capítulo 23, verso 24, é a festa das trombetas. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º dia... Não, me desculpe. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com os sonidos de trombetas, santa convocação. Aqui, o texto de Levíticos chamou essa festa como descanso solene. Leia comigo também agora o verso 32, que é sobre o dia da expiação. E o dia da expiação já não vai falar mais descanso solene, e sim sábado de descanso. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Celebrareis o vosso sábado. De que sábado é esse aqui que está dizendo? Que está falando? Está falando do dia da expiação, que começou no versículo 26 e terminou aqui no verso 32. Agora leia comigo o verso 39, falando sobre a festa dos tabernáculos. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. Mais uma vez chamou os dias de festa como descanso solene. Portanto, biblicamente, qualquer dia separado por Deus para descanso, celebração e consagração é um sábado. Pode ser chamado de sábado no sentido Shabá, que significa descanso ou cessação do trabalho. Essas festas podem ser chamadas de sábado, mas elas são consideradas dentro da teologia como sábados cerimoniais, que é diferente do mandamento. O mandamento é o sábado moral. Então temos o sábado moral e os sábados cerimoniais. Essas festas, elas ocorrem em dias diferentes do mês ou do ano, porque elas acompanham o calendário lunar. Já o sábado do mandamento, que é o sábado moral, ele acontece sempre no 7º dia, porque ele é um sábado, um dia fixo, ele não é um dia do calendário lunar. Como que eu posso te afirmar isso? A própria Bíblia diz, e a própria Bíblia responde quando algumas vezes Deus faz referência aos meus sábados e aos seus sábados. Eu não sei se você já observou isso, mas tem textos na Bíblia que Deus fala meus sábados, não meus sábados do Tiago. Os meus sábados de Deus. Quando Deus fala meus sábados, ele está se referindo aos sábados dele. Quando fala seus
sábados, ele está se referindo aos sábados do povo de Israel. Então acompanha comigo. Primeiro eu quero te explicar a diferença entre o sábado do mandamento e os sábados cerimoniais. O sábado do mandamento, estabelecido na criação, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora, esse dia de sábado, que é o sábado do descanso, foi instituído no Éden. Porém, ele foi reforçado no Monte Sinai, quando Deus pediu para Moisés subir o monte e lá Deus escreveu com o próprio dedo. Observa aqui o meu dedo. Deus escreveu com o próprio dedo nas pedras, entendeu? Não foi um ser humano que criou aquelas leis, não foi Moisés que criou aquelas leis, foi o próprio Deus que escreveu com o dedo. Só para você ter uma noção da importância dessas leis. O próprio Deus escreveu com o dedo para Moisés. Ali ele só estava reforçando algo que já tinha sido colocado antes. Todas aquelas leis eles já seguiam antes. Então esse é o mandamento, o sábado do mandamento. É um dia semanal, permanente, memorial da criação e da aliança entre Deus e o seu povo. E ele é universal, não depende de calendário religioso, estação ou festa. Sempre cai no 7º dia da semana. Leia comigo aqui agora Êxodo capítulo 20, verso 8 em diante. Diz assim, 8 até o 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Como eu já te disse, isso era um reforço de uma instrução que eles já tinham. Ou seja, eles tinham essa orientação, esse comando de guardar o sábado de boca para boca. O pai passou para o filho passou para o neto, para o filho, que agora era neto do pai, e assim consequentemente, entre genealogias. Um passou para o outro. Mas nós precisamos de um manual. Quando você compra um aparelho, você às vezes até sabe como é que funciona, como é que liga. Se você vai lá e olha no manual, você não tem dúvida do que tem que fazer, então você vai lá e faz sem uma menor probabilidade de errar ou estragar aquele aparelho. Nossa vida é mais ou menos assim. Nós precisamos de um manual escrito. Então foi o que Deus fez. Eles já tinham a orientação de boca para boca. O pai passou para o filho, e o filho passou para o filho dele, e o filho dele passou para o filho dele, e assim foi passando de um para outro. Mas Deus deu para eles por escrito, para eles realmente ter ali uma coisa visível, né? Eles iam lá e olhavam. Esse é o sábado do mandamento. Eu quero fazer uma observação aqui. Algumas pessoas acreditam que o sábado é específico para os judeus. Quem deve guardar o sábado? Os judeus. Porém, eu quero que você observe comigo uma coisa. Quem morava no Éden? Para e pensa. No jardim do Éden morava Adão e Eva. Eles eram judeus?
Não. Eles eram brasileiros? Não. Eles tinham uma etnia? Não. Então, como você vem me dizer, ou você, ou alguém, ou qualquer pessoa que te diga isso, que o sábado é específico para os judeus? Se nem existia judeu quando Deus colocou o sábado. Deus colocou o sábado no Éden. E ele só foi reforçado para os israelitas, que é o povo judeu. Então, não é para o judeu. O sábado é universal. Agora eu quero te explicar sobre o sábado semanal. O sábado cerimonial, desculpe. Eu falei agora sobre o sábado semanal, então vou falar agora sobre o sábado cerimonial. Eles estão vinculados às festas anuais. Em Levítico 23, esses que a gente acabou de ver, e eram chamados de descanso solene ou sábados. Esses podiam cair em qualquer dia da semana, dependendo do calendário lunar das festas. Tem uma dessas festas que nós lemos aqui em Levíticos 23, que nós seguimos até hoje. Até hoje a gente comemora ela. Você sabe me dizer qual é? Se você souber, digita aí no comentário. Mas eu vou te dizer qual é. Hoje nós comemoramos a Páscoa. E você já parou para observar que a Páscoa não cai no mesmo dia? Por exemplo, o Natal cai todo dia 25 de dezembro. Mas a Páscoa, ela não cai sempre no mesmo dia. Às vezes ela cai no começo de abril, ou às vezes no final de março, mais ou menos aí por esse período. Porque ela é uma festa que depende do calendário lunar das festas, diferente do sábado semanal ou sábado do mandamento, que cai sempre no mesmo dia, que é o 7º dia da semana. Qual é a diferença de meus sábados e seus sábados? Para que você entendesse isso, eu precisava te explicar sobre o sábado do mandamento e o sábado cerimonial. Agora eu vou te dizer a diferença entre meus sábados e seus sábados. Quando Deus falava para o povo assim, sobre os meus sábados, ele estava falando dos sábados do mandamento. Quando Deus falava assim, os seus sábados, ele estava falando do sábado cerimonial. Em vários textos, especialmente nos livros proféticos como Isaías, Ezequiel, Oséias, Deus usa expressões como meus sábados, e meus sábados geralmente se refere ao sábado semanal do 4º mandamento, parte da criação e da aliança eterna. Você pode ler isso em Êxodo 31, verso 13, e nós leremos já esse texto. Quando Deus fala os vossos sábados ou os seus sábados, muitas vezes é uma crítica, quando o povo estava cumprindo apenas a parte externa dos rituais, incluindo os sábados cerimoniais, mas sem conversão, sem arrependimento, tornando-os vazios. Isso está mais específico em Isaías 1:13, e nós leremos também daqui a pouco. Nesse contexto, Deus rejeita não o princípio do sábado, mas a hipocrisia no culto. Também há momentos em que seus sábados podem estar associados aos sábados cerimoniais, que, assim como os sacrifícios, tinham função pedagógica, simbólica e temporária, apontando para o Messias. As festas são chamadas de sábado, porque eram dias de descanso e solenidade, mas não são o sábado do 4º mandamento, e sim, essa distinção ajuda a entender por que Deus às vezes fala de meus sábados, que é o sábado semanal, e outras vezes repreende os seus sábados, que são ritos vazios, festas cerimoniais, festas feitas sem sinceridade ou conexão real com ele. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, versículo 13. Diz assim: Tu,
pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu, o Senhor, que vos santifica. Deus pediu que o povo de Israel guardasse os meus sábados, que é os sábados dele, né? Abra sua Bíblia agora no versículo 30, no versículo 16 e 17, ainda do capítulo 31. Diz assim, verso 16 e 17. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. No versículo anterior, versículo 13, Deus falou que era os meus sábados, os sábados dele, o sábado do 7º dia, o sábado do mandamento. Aqui, versículo 16 e 17 também do capítulo 31, Deus explicou, né? Ele fez uma citação novamente dos sábados, do sábado, e reforçou que é uma aliança perpétua de geração para geração. Agora abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel é próximo de Daniel. Antes, né? É um livro antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 20. Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Se você observar no versículo 12, também fala meus sábados. Diz assim: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora observa comigo o versículo 13. Aqui é uma repreensão. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Observa que Deus está repreendendo o povo aqui por eles terem quebrado os estatutos, rejeitado os estatutos e os juízos de Deus. E nesses juízos e estatutos de Deus está incluindo, porque fala assim, profanaram grandemente os meus sábados. Ou seja, profanaram grandemente o sábado do mandamento e não o sábado cerimonial. Observa depois o versículo 16, que também diz assim: porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois seu coração andava após os seus ídolos. Verso 19. Aqui não é uma repreensão, mas é um reforço do que cada um de nós devemos fazer. Diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Praticai-os. E versículo 24 diz assim: porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais.
Mais uma vez, Deus está mostrando a mim e a você a diferença de quando ele falava meus sábados, referente ao sábado do mandamento, e quando ele falava seus sábados, que era a guarda que o povo fazia, a observância que o povo fazia dos sábados cerimoniais, das festas, dos rituais, das cerimônias. Agora observa comigo mais especificamente sobre os seus sábados, quando Deus disse seus sábados. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13, diz assim, 13 e 14, diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Aqui Deus faz referência aos seus sábados, que eram os sábados cerimoniais. Se você observar nesses textos que nós estamos lendo, quando fala dos sábados cerimoniais, é uma profanação dos sábados, né, que o povo de Israel fazia. Oséias capítulo 2. Oséias é um livro depois de Daniel. Oséias capítulo 2, verso 11, diz assim: Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Aqui Deus foi mais específico e falou seus sábados e fez referência que era todas as solenidades. Resumo do significado desses versículos que nós acabamos de ler. Seus sábados aqui se referem aos cerimoniais e festividades anuais realizados em formalidade, sem justiça, misericórdia ou comunhão genuína com Deus. Eu vou repetir isso para que fique bem claro. Eram realizados sem formalidade, sem justiça, misericórdia ou comunhão genuína com Deus. Ou seja, não era como Deus queria que fizesse, e sim como eles achavam que tinha que fazer. Em contraste com os meus sábados, que eram o sábado semanal, sincero, abençoado, conforme a aliança divina. Esses são seus, do povo, e praticados sem coração. Por isso Deus os rejeita. Deus não rejeita de maneira nenhuma o sábado do Antigo Testamento, que foi o sábado do mandamento. E sim, o sábado do Antigo Testamento, mas os cerimoniais. E Deus não faz rejeição do mandamento, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. E eu vou te explicar isso mais para frente daqui a pouco. Essa distinção confirma que seus sábados são aqueles que o povo instituía e mantinha, mas que não eram verdadeiros e por isso era alvo de crítica divina. Agora, uma pergunta importante para você. Como saber se você
não está guardando o sábado errado? Texto muito usado pelos cristãos da atualidade como prova de que não precisa guardar o sábado do mandamento. Um dos textos mais usados está em Colossenses capítulo 2, verso 16. Abra comigo nesse texto. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Talvez você já deve ter lido esse texto. Talvez você conhece. Diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ou seja, não precisamos guardar o sábado, porque tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento, inclusive a ordem de lembra-te do dia do sábado para o santificar, isso era sombra do que viria, que é Cristo, e tudo isso se cumpriu em Cristo. Então nós temos uma nova aliança em Cristo. E por causa da nova aliança que temos em Cristo, nós não precisamos guardar o sábado. Ou você acha que Paulo ia repetir aqui no texto falar das festas, da lua nova e dos sábados? Eu te disse no começo desse vídeo que os sábados e as festas eram a mesma coisa. As festas poderiam ser chamadas de sábado, porque no sentido Shabat, que é cessação do trabalho, elas têm o mesmo significado. Então, você acha que Paulo ia repetir? Pois bem, eu vou te dizer e vou te mostrar que sim, ele repetiu. Ou seja, se ele repetiu, ele não está falando aqui do sábado do mandamento, e sim do sábado cerimonial. E agora eu vou te perguntar, como ele fez isso? Por que ele fez isso? Paulo, na época que escreveu a carta de Colossenses e todas as outras cartas que ele escreveu, não existia o Novo Testamento. Paulo não tem o mesmo acesso ao conhecimento que nós temos. Nós temos o conhecimento da Bíblia toda, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Paulo só tinha o Velho Testamento. Então ele fez essa repetição, não de uma maneira desnecessária. Ele não repetiu desnecessariamente, ele manteve a sequência tradicional das práticas cerimoniais judaicas. E qual é essa sequência? Eu vou te mostrar em outros textos da Bíblia a mesma sequência, de vários outros autores que também seguiram a mesma sequência. Então, Paulo não estava falando das festas, lua nova e sábados do mandamento. Ele estava falando das festas, da lua nova e sábado cerimonial. Entende? A sequência tradicional das práticas cerimoniais judaicas era essa: festas, luas novas mensais e sábados cerimoniais. E essa repetição acontece aqui em Colossenses capítulo 16, capítulo 2, verso 16. E ela também repete em alguns textos. Eu vou citar para você. 1 Crônicas 23, verso 31. 2 Crônicas 2, verso 4. 2 Crônicas 8, verso 13. Ezequiel 45, verso 17. Então, vamos a partir do primeiro. 1 Crônicas 23, 31. Primeira Crônicas 23,
1 Crônicas 23, 31, diz assim: E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas perante o Senhor segundo o número determinado. A mesma sequência que Paulo usou em Colossenses foi usada aqui para fazer referência à prática cerimonial do templo. Agora, 2 Crônicas, capítulo 2, verso 4. Diz assim: Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, lua nova, festas da lua nova e nas festividades do Senhor, ou seja, a mesma repetição de Paulo, que Paulo usou. Aqui, quem falou isso foi Salomão, em 2 Crônicas, né? Salomão falou isso explicando os rituais do templo. Depois, ainda em 2 Crônicas, capítulo 8, verso 13. 2 Crônicas, capítulo 8, verso 13. Diz assim: E isto, ainda é Salomão dizendo, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, nas festas das semanas e nas festas dos tabernáculos. Ou seja, uma ordem clara e regular das celebrações. Agora, Ezequiel capítulo 45, você vai ver mais uma comprovação de que Paulo não fez uma repetição de que aquele sábado que está em Colossenses não é o sábado do mandamento, e sim o sábado dessa sequência de festa que eles costumavam usar, os autores do Antigo Testamento. Ou seja, é a cultura do povo, é assim que o povo entendia. Então, para que Paulo fosse didático com o que ele estava falando, ele usou a mesma sequência do povo da época dele, porque o povo da época dele só conhecia também o Antigo Testamento. Não é como nós, que temos o Novo e o Velho. Ezequiel 45, verso 17. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, e as libações nas festas, lua nova e nos sábados. Em todas as festas fixas da casa de Israel, ele mesmo proverá a oferta pelo pecado e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Observa aqui a sequência: festa, lua nova e sábado, ligado às cerimônias e expiação. E o último texto para fazer referência a isso, né, a essa sequência que Paulo usou, é um texto que nós já lemos anteriormente, mas ele faz essa mesma repetição também, essa mesma sequência, dizendo assim: Oséias, capítulo 2, verso 11. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as solenidades. Aqui, Deus diz ao povo que acabaria com as festas e sábados deles, ou seja, as festas e os sábados cerimoniais. Deus disse ao povo que acabaria com as festas, as luas novas e os sábados cerimoniais, não do mandamento.
Em todos esses textos, os termos sábados aparecem no contexto cerimonial. Em Colossenses 2, verso 16, Paulo repete essa mesma sequência para mostrar que ninguém deve julgar os cristãos quanto à observância desses rituais que eram sombras e se cumpriram em Cristo. Presta atenção nessa palavra. O texto diz que eram sombras e se cumpriram em Cristo. Se isso era sombra e se cumpriram em Cristo, quando houve o cumprimento dessa profecia, que iria se cumprir em Cristo, o que você não precisa mais seguir agora são as festas cerimoniais, porque elas se cumpriram em Cristo. Mas o mandamento não tem como se cumprir em Cristo, e eu vou te explicar isso agora, presta atenção. O sábado semanal do mandamento não é sombra de nada. Grava isso na sua cabeça. Talvez você precise relembrar e ouvir, e volta o vídeo, vai ouvindo o Tiago falar assim: o sábado semanal do mandamento não é sombra de nada, pois ele não aponta para um evento futuro, que é Cristo. O sábado cerimonial, as festas cerimoniais, elas apontavam para um evento futuro. E o evento futuro era Cristo. Mas o sábado do mandamento, ele nunca foi sombra de nada, porque ele nunca apontou para Cristo. Não como Messias, né? Ele aponta para um Criador e mantenedor. Ele é parte da criação e da aliança eterna com Deus, como um sinal eterno. Então, o sábado do mandamento, ele é um memorial da criação. Ou seja, ele faz referência a um acontecimento do passado, que é a criação. Por isso nós adoramos a Deus no sábado. Por isso nós guardamos o sábado do mandamento, porque ele faz uma referência ao memorial da criação e à aliança de Deus comigo, com você e com qualquer pessoa que guarda o sábado do mandamento. Não é sombra de nada. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Vários cristãos de várias denominações, alegando que o sábado é uma nova, que o sábado foi cumprido em Cristo, não precisa mais guardar o sábado, preferem guardar o domingo, porque o domingo é um dia de descanso, e alguns usam dois textos como argumento, que é Atos 20, verso 7, e 1 Coríntios 16, verso 2, que são textos que falam que os discípulos se reuniam nesse dia. Eu vou te explicar uma coisa de um contexto histórico. O domingo não tem na Bíblia. Não sei se você já ouviu essa informação, mas se você não ouviu, pega essa mensagem. Domingo não existe na Bíblia. No século II, os cristãos gentios não judeus começaram a se reunir no domingo, em parte para diferenciar-se dos judeus que eram perseguidos no Império Romano, e também por uma influência do dia do sol, Sol Invictus. Domingo era Dies Solis, dia do sol. No ano 321 a.C., Constantino, o imperador romano, que era pagão convertido ao cristianismo, decretou o primeiro decreto que ordenava que as pessoas deveriam guardar o domingo. E o decreto dele diz assim: no venerável dia do sol, que os magistrados e o povo descansem. Qual era o dia do sol? Domingo. Então, foi a primeira imposição, o primeiro decreto civil obrigando o descanso no domingo e marcou o início da oficialização do domingo como dia de descanso no Império Romano. Aí, consequentemente, ao longo da história, no Concílio de Laodiceia, que foi cerca de 363 a 364 depois de Cristo,
A Igreja Católica proibiu o descanso no sábado e reforçou o domingo. E o decreto, o Concílio de Laodiceia diz assim, uma parte dele: os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas devem trabalhar nesse dia e honrar o domingo como dia do Senhor. Então, eu te resumo esses acontecimentos assim. Até o primeiro século, o sábado era guardado e as reuniões no domingo eram opcionais. Eles se reuniam no domingo, os discípulos de Cristo, mas não como sendo isso um mandamento. Eles se reuniam porque eles optaram por isso. No século 2 e 3 começa a valorização do domingo por influência romana. Em 321 d.C., Constantino decreta o descanso no domingo. No século 4 em diante, a Igreja Católica institucionaliza o domingo como dia do Senhor. Por isso, os católicos guardam o domingo e vários outros cristãos guardam o domingo. Uma curiosidade: o nome domingo em latim é Dominica Dies, dia do Senhor. Já em inglês se mantém Sunday, que é dia do sol, né? E isso é uma herança pagã. O domingo como dia sagrado não tem origem bíblica nem linguística nos textos originais. Foi uma construção histórica, política e religiosa, muito mais ligada ao Império Romano e à Igreja Católica do que as escrituras hebraicas ou gregas. Existe hoje muitas pessoas sinceras que guardam o domingo sem nem ao menos ter o conhecimento dessas informações que eu acabei de passar. Guardam o domingo, mas não tem base direta na Bíblia. Porque acredita que Jesus ressuscitou no domingo, os discípulos se reuniam no domingo, então o domingo é um dia a ser santificado. Logo, acham que isso significa mandamento para guardar o domingo, mas eu já te disse que não existe. E eu te comprovei, desde o começo desse vídeo até agora há pouco, te mostrando qual é sobre os sábados cerimoniais e sobre os sábados do mandamento, qual é o dia que nós devemos guardar. Eu encerro por aqui. Peço que o Espírito Santo te ilumine para que você entenda essa mensagem que eu te passei e que você possa tomar a melhor decisão segundo a vontade de Deus. Não segundo a minha, não segundo a sua, mas segundo a vontade de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos porque quando adquirimos conhecimento nós temos a opção de permanecer como estamos ou fazer as mudanças necessárias para andar conforme a sua vontade. Nós queremos ir para o céu, nós queremos vê-lo face a face, nós queremos sentir que o Senhor ainda zela por nós e tem o desejo de nos ver também na nova Canaã celestial. Mas te pedimos que o Espírito Santo nos guie e nos conduza para que possamos decidir o que é certo, o que é melhor para nós e também o melhor para uma vida digna, íntegra e repleta da sua presença em nossa vida. Te pedimos também que perdoe os nossos pecados, livra-nos do mal, esteja conosco não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Te pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você, tudo de bom, até mais.